Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta liturgia, domingo, do 11º domingo comum, a igreja nos chama a fazer a nossa opção pelo chamado de Deus. Deus está nos chamando e nos pede para que de graça o que recebemos, também de graça devemos dar. Ela vai proclamar o Evangelho que está no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 9:36, 10, 8, que vai dizer: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus os enviou, estes 12, com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus olha para as multidões e sente compaixão dessas multidões, desse povo que ele olha. O olhar de Jesus não é um olhar passageiro, nem é um olhar que julga, olhar julgador, mas ele olha com um olhar que se importa. Ele se importa com a multidão e percebe o cansaço dessa multidão, a solidão dessa multidão, a desorientação desse povo que não tem pastor, gente que andava abatida, como ovelhas sem direcionamento, sem pastor. Essa gente era gente que estava à margem de um processo ou de uma religião que realmente não pastoreava a ninguém. Jesus continua vivo e olhando também para nós. Olha para nós, para aqueles que são marginalizados
que estão abatidos, que estão fatigados, que estão desanimados. Quantas vezes encontramos com pessoas desanimadas e abatidas, né? Quantas vezes encontramos com pessoas que estão realmente sofrendo com tudo isso, né? Ele não vê primeiro o erro da pessoa, né? Ele não vê as nossas falhas. Jesus vê primeiro o nosso cansaço, nossas lutas, nossa solidão. Vê quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente não tem um direcionamento, quando a gente caminha a esmo, sem orientação de nada. E o coração dele se move de compaixão, de ternura, porque apresentamos para ele uma vontade sincera de encontrar pasto, de encontrar parada, de encontrar palavras de alento, palavras de salvação, de encontrar os prados verdejantes. O que brota desse olhar de Jesus? Uma atitude, um chamado, um envio. Primeiro, ele nos ensina a rezar. Jesus nos ensina a rezar. E diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a messe. Reparem a beleza dessa frase. Jesus não pede para que reclamemos que falta operários. Jesus não quer que nós reclamemos a falta de operários. Ele diz: reze. A oração abre os nossos olhos e a oração também nos coloca em sintonia com o coração de Deus. Rezar pelas vocações é confiar que Deus continua chamando e que cada um de nós tem um lugar na construção do seu reino. Nós devemos pedir a Deus, ao Senhor da messe, operários, mas também devemos contribuir com os operários para que eles possam levar adiante a palavra de Deus. Depois, ele chama os 12, que são pessoas pecadoras, são pessoas comuns, com histórias diferentes, com jeitos diferentes, alguns até com visões bem diferentes da vida, mas Jesus os reúne ali, dá a eles
a autoridade para cuidar, para curar, para libertar e os envia. Jesus pede somente que eles digam a proximidade de Deus, que eles falem da proximidade de Deus. O reino dos céus está próximo. Isso é o que Jesus pede para que os discípulos anunciem. O reino de Deus está próximo. E que cuidem da vida concreta das pessoas. Quer dizer, Jesus pede que ele anuncie que o reino de Deus está próximo e pede também para curar da vida concreta, para cuidar da vida concreta das pessoas. Como ele pede isso? Ele dá poder para eles libertarem as pessoas dos pecados, curar as pessoas, reintegrar as ovelhas que foi deixada à margem. Todos aqueles que foram deixados à margem devem ser reintegradas no reino de Deus. O discípulo é aquele que, com palavras e gestos, torna presente o amor de Deus onde chega. O discípulo é aquele que, com palavras e gestos, torna presente o amor de Deus onde chega. E Jesus dá a chave de tudo. De graça recebestes, de graça deveis dar. Tudo que temos de bom, a vida, a fé, os dons, as oportunidades, tudo que recebemos de Deus como presentes, não compramos, não merecemos. Foi graça, foi a graça. E a graça de Deus pede para circular. Quando a gente partilha o que recebeu, o amor de Deus se multiplica dentro e no meio da comunidade. O reino dos céus está próximo de nós. Ele começa quando o nosso olhar se parece com o olhar de Jesus. Quando nossas mãos cuidam com ternura, com a ternura de Deus. Quando o nosso coração dá de graça o que de graça recebeu. Caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus nos ajude a ser hoje uns para com os outros, sinal vivo dessa compaixão de Deus. Paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu joinha aí, isso força a comunidade do YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Contribui com o teu comentário, faz o teu comentário, avalia a nossa catequese, pode dar uma nota para a catequese e depois compartilha esse material. Missionários da Paz e do Bem
é hora da missão. Deus os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem para todos.